Estamos de volta, agora são 10 horas e 28 minutos. Desde o lançamento do Pix há 2 anos, a forma com que a gente faz pagamentos mudou completamente e para muita gente, andar com dinheiro vivo na carteira deixou de ser um hábito. E as transações, por menores que sejam, passaram a ser feitas direto ali pelo celular, trazendo muito mais praticidade para o nosso dia a dia. Mas como nada é perfeito, o Pix também trouxe facilidades para os golpistas que se utilizam do sistema para praticar crimes. Por isso, todo cuidado é pouco. E para nos ajudar com isso, nós convidamos o cientista de dados Anderson Cruz, que já está aqui com a gente no estúdio. Então, bom dia, Anderson. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Vamos falar de Pix. Bom dia, Anderson. Bom dia. Para a gente começar, então, em termos de tecnologia, o Pix ele é realmente seguro? Sim. Na área de segurança da informação, a gente parte da premissa de que nenhum sistema ele é 100% seguro, né? Então, toda vez que a gente analisa um sistema, a gente sempre parte da premissa de que sempre existirão vulnerabilidades, né? Então, partindo do princípio, né, o Pix a gente tem 4 canais, né, que são quatro pilares da segurança. A priori, o primeiro, que seria a autenticação de usuário. Então você não consegue fazer uma transação Pix sem autenticar em algum mecanismo. Esse mecanismo de autenticação ele fica por conta do usuário, né, por conta da instituição financeira, né? Então você precisa se identificar, você precisa fazer sua autenticação no site. A rastreabilidade da transação, então toda a transação com um Pix ela é rastreável. Então não pense que você consegue fazer um Pix que vai ficar descoberto, que não tem. Toda transação através do Pix ela é rastreável, né? Ele usa um tráfego seguro de informações, ele usa a mesma rede bancária para transação de informações, como é o DOC, como é o TED, né? E existe a questão também que está relacionada com as instituições financeiras. Por exemplo, a questão do limite de Pix diário, porque a gente parte do pressuposto que ninguém conhece melhor as movimentações financeiras do usuário que não a sua instituição financeira. Então, por exemplo, quem define o limite de transação diária de Pix, quem define o valor monetário que você pode transacionar é a instituição financeira na qual você pertence. Então, partindo desses pilares, a gente consegue garantir, né, a segurança da transação através do Pix. Anderson, você acabou de falar, né, sobre o fato de ele ser seguro, deu até o exemplo da questão de ele ser rastreável, né? E sobre os riscos. O que a gente pode falar dos riscos que tem o Pix? Então, quando a gente olha para os riscos, né? Quando a gente olha para a segurança, tá, como um todo, a maior falha de segurança está relacionada com o usuário. Então, na maioria das vezes, a brecha ela tá no usuário, tá? Aquela falha humana, né? Exatamente. Então, todo o sistema ele é tão seguro, né? Quando a gente fala em segurança, a gente leva em consideração uma corrente, uma cadeia, né? Então, ela é uma cadeia onde ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E o elo mais fraco da segurança, ela sempre é o usuário, tá? Então você imagina, por exemplo, em alguns mecanismos, na hora de fazer uma transação com o Pix, se você não prestar atenção no que você está direcionando, você pode colocar um valor, né? Uma vírgula a mais ali pode representar a diferença entre 1 e 100, entre 100 e 1000, né? Então o fato de você não prestar atenção no valor, às vezes você não prestar atenção na chave que você está colocando, tá? Isso é uma coisa muito comum, principalmente quando se trata de e-mail. Tá? Então, por exemplo, às vezes uma duplicação de uma letra, de um ponto, ela pode mudar o dono da chave, tá? E as questões, né, também dos eventos que a gente sofre de tentativas de fraude, né? Justamente explorando essas possíveis brechas aí. Então as fraudes elas são pautadas exatamente em cima disso, né? Da falha humana e pessoas que já estão de olho nisso. Exatamente. Para fazer isso, eles usam muito da chamada engenharia social, né? Que é justamente, a gente vê isso muito comum nos golpes de WhatsApp, né? Que ocorre o roubo do perfil da pessoa. Como que isso é feito? Como que é feita essa engenharia social? Então, se a gente pegar, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente tem um hacker, né, chamado Kevin Mitnick. Ele é considerado, assim, durante a história, não nos tempos recentes, mas durante a história, é considerado o maior hacker da história, tá? Um dos, né? A maioria dos ataques que ele fez
não foram presenciais. Em alguns casos ele não chegou sequer a tocar no computador. Todos eles foram ataques de engenharia social. Você coleta informações, tá? Informações sensíveis, informações que expõem a vulnerabilidade ou que colocam a pessoa em sensação de luta ou fuga para poder pressionar ela a te passar informações. Tá? É um caso clássico, tá? Alguém pega o seu número, tá? O seu número de telefone numa lista, tá? É muito comum a gente ficar passando listas de se você não passar essa mensagem para frente, você vai sofrer um acidente, isso e aquilo. E aquilo, o nosso número ele vai trafegando através da internet, né? Era muito comum nos e-mails no tempo passado. Hoje você consegue ver essas correntes de WhatsApp e é muito comum que a pessoa pega esse número, tá? Pega o número do seu telefone em algum momento e ela se passa por um ente querido seu, tá? Ela se passa por um ente e às vezes essa pessoa está viajando, né? Ela não está em casa e aí eu passo assim, eu tô na estrada, sofri um acidente, coisa parecida, eu preciso que você me encaminhe um Pix, ou então eu vou te mandar um código, você confirma para mim, manda o código de volta, ou então pega informações, né, nas redes sociais de um ente seu que está às vezes hospitalizado, tá? Então ele usa essas informações para tentar tirar proveito. E com a ideia do Pix, né, o caso mais comum eu estou com um problema, por favor, faça um Pix para mim para eu poder me livrar dessa condição. Tá? Isso é muito comum. Tá? Então, hoje, quando a gente olha, né, vamos olhar o cenário atual. Todo mundo posta tudo na rede social. Posta onde você está, posta a localização, o horário que você está e com quem você está. Né? Então, por exemplo, você acabou de viajar com a sua família. Então, um exemplo clássico. Você viajou com a sua família, de 5 em 5 minutos você posta uma fotinha sua no Instagram, né? E seu Instagram está aberto, no seu Facebook, né? E aí a pessoa ela quer tirar proveito disso. Sabe que você tem uma condição financeira um pouco melhor e tal, e ela quer tirar proveito disso. Né? Sua avó, sua mãe está em casa, ela não viajou. Mas você posta a cada 5 minutos informação do que está acontecendo. A pessoa que está fazendo um ataque de engenharia social, né, ela já tá visualizando seus perfis. Tá? Nem todos os ataques de engenharia social eles são aleatórios. Alguns você consegue direcionar. E aí ela está varrendo essa rede social, vendo tudo que você está fazendo, e aí num determinado momento do dia ela sabe, opa, agora eu sei que é o momento que eu posso tentar direcionar a informação. Ela entra em contato com o telefone de uma vítima, ou da sua avó, ou da sua mãe e tal, fala se passando por você, ou se passando por alguém que está contigo, solicitando uma ajuda. Né? Às vezes, por exemplo, ela pega seu número, está tentando clonar o seu WhatsApp, e ela vai falar assim, vai chegar um código de confirmação no seu telefone, me manda esse código, pelo amor de Deus, que eu preciso eu preciso desse número aqui para poder ativar a minha conta, para poder fazer alguma ativação. E você passa sem saber que o seu WhatsApp estava sendo clonado. De posse do seu WhatsApp, ele começa a fazer contato com todo mundo que está na sua lista pedindo dinheiro. E aí, por exemplo, fica um pouco mais fácil você conseguir a boa-fé das pessoas, porque não é só uma pessoa que está pedindo a informação. Né? Naquele momento passou a ser você que está pedindo aquela informação, tá? Com sua foto, com seus dados, com o seu histórico de conversa, se tiver backup de história, backup das conversas. Então você consegue ler e trocar informação a respeito de tudo que está ali. Às vezes você faz uma pergunta de mês passado, fala assim, só para testar, para ver se é a pessoa que está me pedindo dinheiro mesmo, eu vou fazer uma pergunta do mês passado. Só que você deixou a possibilidade de restaurar backup das suas conversas do WhatsApp e aquela pessoa que acabou de tomar posse do seu WhatsApp está restaurando os backups. Então ela consegue ler todas as conversas que estavam ali, ela consegue se inteirar do assunto e ela consegue atestar que era você que estava fazendo aquela transação. Né? Então com isso, ela solicita Pix, é muito comum, eu passei por isso mês passado. Né? E aí eu comecei a fazer, como eu não faço backup, como eu não salvo e eu converso muito pouco através do WhatsApp, né? Eu comecei a fazer perguntas de cunho social, perguntas assim, do ano passado, do mês passado, para ter certeza que é aquela pessoa. E eu fiz uma coisa que é interessante. A gente tem o costume de chamar pessoas por determinados apelidos, mas em conversas formais a gente não faz isso. Então eu chamei a pessoa de um apelido e perguntei alguma coisa a respeito de fulano, de uma pessoa que já tinha morrido, que não estava mais entre a gente. E ela me respondeu como se aquela pessoa tivesse ali do lado dela. Eu falei, beleza, então realmente, eu falei, pode desistir porque esse Pix ele nunca vai acontecer. Então é ideal que a gente sempre se questione se aquilo que está acontecendo, se aquele pedido, principalmente parente, tá? Se algum parente seu está internado, coisa parecida, e alguém pediu um Pix para poder ajudar, para a conversa no WhatsApp e liga para aquela pessoa, vê se ela vai atender.
Ou então liga para se o seu esposo está trabalhando, liga para a esposa, ou liga para a tia, liga para quem for, para verificar se aquela informação é realmente verídica. E não fazer nada até se certificar, né? De preferência, assim, pessoalmente. É impressionante, Anderson, baseado em tudo que você falou agora, e a gente conseguiu ver isso durante a semana, né? Que a gente fez também entrevistas referente a essa segurança de dados pessoais de uma forma geral. É impressionante como que os golpes, eles são muito caracterizados, né, Mari? Seja pelo tom, nesse aspecto emocional, de pegar alguém da família e fazer esse apelo emocional, ou então aquele tom emergencial de eu preciso agora, eu preciso... Então, assim, eu acho que são dois pontos que já meio que deixam anunciados que é um possível golpe. Esse apelo emocional e esse tom emergencial, né, das mensagens. Você observa que todos os ataques de engenharia social, quando eles já estão no fim, não na fase de coleta de informação, mas quando você já está executando ele, eles têm tom de urgência, para não te dar tempo de pensar. Entendeu? Então, às vezes, você recebe e-mails, é engraçado. Às vezes você recebe e-mails falando assim, eu invadi o seu computador, tenho informações confidenciais suas, fotos suas que podem te comprometer. Se você não fizer um Pix para a conta X, você vai ser, a gente vai expor essas informações. Aí, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro, põe a mão na consciência. Você tem alguma coisa para esconder? Segundo, essa pessoa que está pedindo o Pix tem uma chave, e essa chave, na chave Pix você consegue ter uma ideia do nome daquela pessoa, pelo menos saber para quem que ela se direciona, né? Então, antes de qualquer coisa, e verifica o fato, quem que te remeteu esse e-mail, né? E outra coisa, clicar em coisas, você recebe mensagem pelo WhatsApp, e aí, clique aqui para você receber, porque você vai receber um benefício. Tem a ideia do Pix com defeito, tá? Tem um efeito com um ataque, que eu não consigo acreditar como que a gente consegue cair nisso, tá? Que é o Pix, que se você fizer uma transferência para o Pix, você recebe ele em dobro. É um ataque que eu juro para você que eu não consigo acreditar. É de uma ingenuidade, né? Eu não consigo acreditar que se você fizer um Pix para aquela conta XYZ, você vai receber ele em dobro. Né? Então, é por essas e outras que a gente está aqui realmente para poder alertar, né, o pessoal que está em casa. E a ideia a gente tem um evento também que é o chamado de phishing, né? O phishing, ele não é um ataque recente, tá? É uma coisa antiga, e é justamente a ideia de você pescar. Tá? E a ideia de você pescar, você dispara para o maior volume de pessoas possíveis e contando com a ingenuidade de cada um deles, né? Solicitando Pix, pegando campanhas verídicas, campanhas que realmente existem, tá? E você substitui os QR Codes que estão naquelas campanhas, né? Isso aconteceu muito no começo da pandemia. Se você voltar um pouquinho no comecinho da pandemia, né, todos as lives que estavam acontecendo, eles colocavam o QR Code no meio do caminho, né? E aí eles colocavam o QR Code na tela. Todas as lives que estavam acontecendo, eles tinham o QR Code na tela, onde que o telespectador ele pegava e fazia a transferência. Faça a doação para fulano de tal, para o hospital XYZ. Uma coisa que é comum acontecer na internet é você interceptar aquela transmissão e fazer a sua própria transmissão. E quando você faz a sua própria transmissão, você substitui o QR Code que antes era de um artista pelo seu QR Code, né? O YouTube vai entender que aquilo ali é uma transmissão ilegal. Em alguns minutos aquilo vai cair, aquela conexão ela vai desaparecer, mas a questão toda é quanto você conseguiu captar naquele pequeno intervalo de tempo. E com o Pix substituindo cada vez mais o uso do dinheiro em espécie, pequenas lojas, comerciantes, ambulantes e até mesmo pedintes se adaptaram a essa nova tecnologia. Quando o Banco Central anunciou em 2020 que estava lançando um sistema gratuito de pagamentos eletrônicos chamado Pix, muitas pessoas não tinham ideia do que se tratava. Hoje, as transferências instantâneas são onipresentes e usadas milhões de vezes por dia para pagar contas, comprar mantimentos e até fazer doações. Atualmente, vários pedintes dizem receber mais em Pix do que em dinheiro. Na hora que você aperta a câmera do celular para cá, já aparece todos os meus dados, né? Aparece todos os meus dados, meu nome, nome da conta, tudo. E é rapidinho, é poucos segundos. Até na hora que ele está batendo aqui, automaticamente já passa, é só ele digitar o valor. Em menos de 2 anos, o Pix se tornou a forma de pagamento mais popular no Brasil, superando os cartões de crédito e débito. Esta é a primeira vez que uma alternativa governamental ao plástico foi implementada com sucesso na América Latina.
Analistas dizem que o grande número de smartphones no Brasil e o pagamento de ajuda do governo a mais de 20 milhões de beneficiários impulsionaram a decolagem do sistema. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Pix permite que qualquer pessoa com conta bancária envie e receba dinheiro instantaneamente. O valor total transferido via Pix no primeiro trimestre do ano foi de cerca de 2 bilhões de reais, um quinto de outras transferências eletrônicas. Os empresários também se beneficiam, já que outras formas de pagamento demoram mais para ser processadas e muitas vezes há cobrança de taxas. Ajudou muito, porque transferência normal demorava 2, 3 dias úteis para cair na conta. Pix é muito mais rápido, não paga taxa. Mas o sistema não é totalmente seguro e já há muitos relatos de sequestros, nos quais os criminosos exigem que a vítima faça transferências via Pix. Segundo o Banco Central, houve quase 155 mil denúncias de fraude pelo Pix em julho, mais que o dobro do número de janeiro. Mas a estatística representa uma pequena fração de todas as transações e não parece desanimar os consumidores a continuarem adotando o método de pagamento. No próximo bloco, a gente continua conversando com o Anderson Cruz sobre cuidados com o Pix. E se você tem alguma pergunta, aproveita o intervalo e manda pra gente. Nosso WhatsApp e Instagram estão aí na tela para você e também dá para você participar pelo chat da nossa transmissão ao vivo no YouTube da TV Diversa. Nós voltamos já já. Agora são 10 horas e 46 minutos e já voltamos a conversar com Anderson Cruz sobre cuidados com o Pix. Essa tecnologia que trouxe muita praticidade, mas também facilitou a aplicação de vários golpes. Ele é cientista político, cientista político é ótimo, cientista de dados, cientista político que a gente vai receber na segunda-feira para conversar sobre o resultado das eleições, né, Bárbara? Mas a gente ainda não chegou lá. Cientista de dados aqui para conversar com a gente sobre esses cuidados, né? É isso. Anderson, então seguindo nesse assunto Pix, antes mesmo do Pix funcionar, já tinha uma galera recebendo aqueles convites, né, para fazer algum tipo de cadastro e tal, e até mesmo por QR Code. Como é que se deu isso, assim? Antes do Pix entrar em funcionamento, o golpe já estava sendo ali ajustado também. Assim, a gente tem que convir que o brasileiro é criativo para poder tentar fraudar determinados eventos, né? Então, a ideia do convite do Pix, de fraudar o convite do Pix, houve sim um movimento das instituições financeiras, tá? Quando o Pix estava em funcionamento, para que nós cadastrássemos nossas chaves. Esse movimento ele existiu. Tá? O que aconteceu foi um movimento paralelo para que as pessoas pudessem haver uma coleta de dados, tá? com relação ao usuário, para fazer cadastros, cadastrar chaves, eu não posso dizer falsas, mas chaves que comprometessem a segurança dos usuários originais. Né? Então, houve realmente um movimento paralelo, né? Tanto é que teve um movimento muito forte de conscientização por parte das instituições financeiras, porque quem é responsável pelas fraudes e pelos eventos que ocorrem via Pix é a instituição financeira e não o Banco Central. Então, esse movimento, por exemplo, a gente vê alguns bancos conscientizando os usuários sobre nós não ligamos para você, nós não iremos na sua casa recolher cartão, nós nunca ligaremos para te avisar que houve uma fraude. Esse movimento acontece por parte da instituição financeira. Né? Então, da mesma forma como acontece fraude com o INSS, houve sim um movimento com o Pix no começo, né? Dado que existia uma expectativa. Tá? A expectativa de que o Pix ia vir para revolucionar, que você poderia fazer as transações em qualquer horário do momento e que essas transações não teriam limites, tá? Mesmo nos finais de semana. Então, antes do Pix, pré-Pix, se você precisar fazer uma transferência na sexta-feira, às 5 horas da tarde, ela só vai acontecer na segunda-feira, 8 horas da manhã. Então, pós-Pix, qualquer dia, qualquer horário. Né? Então, isso gerou uma sensação de urgência muito grande no usuário, né, no brasileiro, e os bandidos eles se aproveitaram desse momento para coletar as informações, para coletar os dados. Tá? A ideia é coletar o máximo de informação possível, principalmente saber quem tem conta e onde tem.
E esses QR Codes fraudulentos, eles não são necessariamente novos, né? Não. Mas aí, com o Pix, eles ganharam, assim, uma utilidade a mais agilidade aí para realizar os golpes? Como que é? Hoje de manhã eu fiz uma experiência. Eu gerei 2 QR Codes e mandei para minha esposa, tá? Os 2 QR Codes, eles faziam um valor do depósito, era de 1 centavo na minha conta. Mas era só para ela saber se ela sabia a diferença de onde eram os QR Codes. E ela não fazia... na hora que ela falou assim, eu não fazia a menor diferença, porque o nome era parecido. O nome que aparecia, ela era semelhante. Embora houvesse uma diferença, eu não usei a chave, eu gerei o QR Code, eu posso criar um código, tá? Eu posso criar o código do meu QR Code, usar um gerador, o meu código do Pix, usar um gerador de QR Code e mandar para qualquer pessoa. Às vezes o nome é parecido, às vezes o e-mail é parecido. Então quem está recebendo esse QR Code, ele não vai saber diferenciar. Né? E aí eu simplesmente faço a transação imaginando que foi uma pessoa idônea que estava solicitando esse QR Code. Estava solicitando essa transação. E para evitar que clientes caiam em golpes, a CEMIG divulgou um alerta. Quem faz a opção pelo pagamento via Pix, que é bem prático, precisa tomar cuidados adicionais. Isso porque os criminosos vêm tentando confundir o consumidor. O que é para ser uma facilidade pode virar um baita prejuízo se o consumidor não ficar atento. Boletos fraudados, ligações de falsos atendentes bancários, clonagem de WhatsApp e até emissão de QR Codes falsos fazem parte das estratégias mais comuns utilizadas pelos golpistas para confundir o cliente na hora da realização de um Pix. E aí, ao invés de se livrar de uma conta, se contrai uma dívida e ainda se leva um golpe. E as faturas de cobrança de energia elétrica têm sido um grande alvo de criminosos. Por isso, a CEMIG vem alertando os clientes a não concluírem o Pix sem a certeza de que a cobrança foi emitida pela companhia. Uma das opções mais simples é verificar a conta devida utilizando o WhatsApp da companhia 31 3506 1160. Antes de concluir o pagamento via Pix, confira os dados que aparecem na tela do aplicativo bancário. Deve aparecer o nome da CEMIG como beneficiário, juntamente com o CNPJ impresso na fatura de energia. A gente viu aí então que os QR Codes, eles foram aí, eles já surgiram há um tempo, né, os QR Codes, mas eles, parece que pelo menos aqui no Brasil, eles demoraram um tempinho para pegar, né? E com o Pix agora pegou de vez, os QR Codes são bastante utilizados, tanto para pagamentos, agora a gente tem os cardápios digitais que a gente rastreia ali, lê o QR Code para poder abrir pelo celular. Mas como que funciona esses QR Codes fraudulentos no caso do Pix? Como que isso é feito? Qual que é o mecanismo ali por trás disso? Então, o QR Code nada mais é do que uma forma visual de representar uma cadeia de caracteres. Se a gente voltar, algo que vem antes do QR Code são os códigos de barra, né, que vem antes do QR Code. O QR Code, você agrega mais dimensões ali, você consegue passar mais informação no mesmo código. Né? Então, nada mais é do que... quando você não tem a opção de gerar o código para o Pix, eu quero fazer um Pix de R$100. Você gera o código, você pega copia e cola daquele código. Ao invés de você mandar o código para um terceiro, o que você faz? Existem inúmeras ferramentas na internet que geram um QR Code baseado naquele código. Então eu pego aquela linha, né, aquela linha digitável, aquela URL que eu tinha ali, jogo nesse gerador. E aí o que eu faço? Se é uma campanha, eu faço uma campanha, eu pego a campanha original e substituo a região do QR Code. Né? Se é um QR Code que está numa loja, por exemplo, eu substituo, no momento que ninguém está vendo, eu vou lá e substituo o QR Code. E aí o que vai acontecer? Quando que você vai saber? É quando seu cliente tentar te pagar e o dinheiro não chegar. Tá? O Pix é instantâneo. Então, por exemplo, qual que é a melhor solução? Você apresentou o QR Code, o cliente te falou que pagou, confere para ver se o dinheiro realmente caiu. Porque ele é instantâneo, não vai demorar 2, 3 horas para cair na tua conta, vai ser instantâneo. E conferir os dados para quem você está pagando, né? Porque o Pix dá essa opção de você olhar ali os dados da pessoa, o nome, enfim, da pessoa para quem você está pagando, e é bom você conferir se o nome que está aparecendo ali é o nome correto de quem realmente você tem que estar pagando, né? Sim, e, por exemplo, de URLs, tá? Existe uma forma também de você passar um URL através do QR Code, né? Aí uma página, um cardápio, coisa parecida, tá? Sempre verifiquem, tá, se aquela página que você está sendo redirecionada é realmente a página original. Tá? Aqui existe um caminho um pouco mais longo, que é eu clono a página,
Uma página exatamente igual, às vezes com uma letra de diferença, ou com um número a mais, ou com um formatinho diferente no código, para ali eu gerar o QR Code. Tá? Então a pessoa é direcionada para ali, para lá, ela pegar o QR Code. Então confira não só o QR Code que você recebe, ou que você está lendo, os dados, mas confira se a página está gerando realmente a página do seu. É a página que você realmente espera. Tá? Porque isso também pode gerar. Você pode ter uma passagem um pouco mais sofisticada, mas também fraudulenta por ali. E a gente recebeu aqui a interação do Roberto Carlos, que é de Ubá, e ele fez um comentário dizendo que não aprova a chegada do Pix. Eu acredito, né, Anderson e Mari, que muito provavelmente essa resistência se dá exatamente por conta dos golpes. Sim. E a gente sabe que os golpes, né, Mari, eles vêm de todas as formas, né? Com certeza, e a gente queria saber como que a gente faz então para reconhecer uma fraude, né? Já que a gente quer realmente evitar o golpe do Pix, como é que a gente faz logo que chega ali, né, a tentativa de fraude? Tem como a gente bater o olho e tentar identificar os sinais para saber que aquilo realmente é uma fraude? Primeiro, o canal de comunicação que ele vem. Primeiro mecanismo, qual que é o canal de comunicação que está vindo esse Pix, tá? Se você quer identificar uma fraude, primeiro o canal. O canal, ele é idôneo, a pessoa que te enviou a solicitação do Pix, você realmente conhece, tá? Os dados que elas estão te passando, ela condiz com a realidade, né? Se o dado que você, se o nome, o CPF da pessoa que está ali, a instituição bancária, se você conhece ela, né? E não passar a chave para ninguém. Um outro quesito é manter, não passar, se alguém te pediu, se alguém te pediu para poder confirmar determinados dados, não passar nenhuma confirmação, a não ser que seja algo, eu estou no suporte técnico, eu realmente preciso passar algum código, mas utilizar a autenticação em 2 camadas, sempre garantir com que existe uma questão fácil de usar Face ID para autenticação, evitar usar Face ID para autenticação, bate a senha, tá? Por exemplo, se você tem uma conta com valor muito alto, tá? Se você tem uma conta com valor muito alto e tem uma conta separada para movimentações diárias, garanta com que você nunca ande com essa... É um pouco extremista, tá? Mas no caso, por exemplo, de um sequestro, se imagina que você tem uma conta de 100 mil reais. Você foi sequestrado, tá? Você tem lá o usuário, ele vai de todas as formas que o sequestrador, que você abre o telefone para ver o que você tem nas suas contas, né? Ele vai te pegar de surpresa, então não vai dar tempo de você deletar a aplicação. Então ele vai querer ver. Se ele vê um saldo de 100 mil reais, enquanto ele não tirar todo o dinheiro disponível na sua conta, ele não vai te libertar. Então, por exemplo, valores altos, deixa em conta separada, que não está no telefone ou que não tenha, que talvez nem tenha Pix, tá? Que você não tenha acesso no telefone, tá? Que seja presencialmente, ou que você tenha um telefone à parte só para esse tipo de conta. Tá? É uma forma de garantir. Tá? E assim, desconfiar de tudo. Tá? O mecanismo mais seguro é desconfiar de tudo. Tá? Sempre checar. Checa o valor, checa checa o valor, checa a fonte e checa quais são os dados de quem está recebendo o Pix. E até por isso que a gente está chamando a atenção para esses pontos, né? Assim, para a gente realmente ficar preparado para não ser vítima de golpes. Sim. Mas é inegável que o Pix veio aí muito mais para facilitar do que para dificultar, né? Como você colocou muito claramente, né, Anderson? Os problemas vêm como consequência da falha humana, então é também ali no aspecto humano que a gente tem que arrumar essa questão. Mas vamos falar o que o Pix então trouxe de benefício para todo mundo de uma forma geral. Bom, o primeiro benefício é a questão de você transferir os valores em qualquer momento. Tá? A transferência em qualquer momento, o número de taxas, então você tem um valor, uma redução absurda em taxas por conta de transferência bancária. Você não precisa se deslocar até a agência para poder fazer uma transferência, você pode fazer em qualquer lugar. Basta que você tenha uma conta, o aplicativo, você consegue utilizar o Pix. E hoje, por exemplo, eu particularmente quase não ando com dinheiro mais. Raramente, hoje o problema que eu tenho é quando é lugar que não aceita Pix. Porque tudo ou QR Code, ou aproximação do telefone, ou leitura do código e tal. Então, assim, isso facilitou muito a nossa vida. A gente consegue fazer, independente do lugar que a gente estiver, a gente consegue fazer transação, pegar dinheiro, pagar, né? Tem a questão do Pix troco, né? Então o governo tentando limitar um pouco, né? Visto que a gente passou a ter alguns problemas com sequestro relâmpago e tal, para poder sacar, principalmente acontece muito nos finais de semana, não quer dizer que nos dias de semana não aconteça, mas nos finais de semana e à noite, né, acontece com mais frequência, né? A gente tem um limite do valor de Pix nos horários de 10 a 6 e nos finais de semana. Então você tem uma redução justamente para poder tentar
amenizar um pouco o impacto que um evento desse pode acontecer, né? Não que não aconteça durante a semana. E vale lembrar o seguinte, se você for suspeita de Pix, tá, de fraudulento, você entra para um cadastro e aí depois, toda vez que você tentar fazer uma operação, ou ela vai ser, ou ela vai ser atrasada ou ela vai ser negada. Tá? Então não pense que você vai cometer um Pix, uma fraude no Pix e que você não vai ficar impune. Uma vez que você seja suspeito de fraude, tá, você fica no cadastro. Tá? Anderson Cruz, cientista de dados aqui, trazendo todos os esclarecimentos sobre o uso do Pix, né, comprovando a praticidade imensa dessa ferramenta e mostrando também os cuidados que a gente tem que ter. Obrigada pela presença, Muito viu, obrigado, Anderson? eu que agradeço.